Ei, pessoal, vamos falar sobre diabetes? Bom, a diabetes mellitus é uma síndrome metabólica de origem múltipla decorrente da falta de insulina ou da sua incapacidade de exercer adequadamente seus efeitos. A insulina ela é produzida pelo pâncreas e é responsável pela manutenção do metabolismo da glicose, e a falta desse hormônio provoca então um déficit na metabolização da glicose e, consequentemente, provoca o diabetes. Essa doença se divide basicamente em 3 tipos. A tipo 1 é caracterizada pela destruição das células produtoras de insulina, a beta-pancreática, em decorrência do defeito do sistema imunológico, em que os anticorpos atacam as células que produzem a insulina. Já no tipo 2, é o tipo mais comum, correlacionado ao envelhecimento e à obesidade, e principalmente ao estilo de vida da pessoa. Apresenta resistência à insulina e deficiência parcial da secreção da insulina pelas células beta-pancreáticas. O terceiro tipo, nós temos o diabetes gestacional, que ocorre quando o corpo não consegue produzir insulina suficiente para atender às necessidades aumentadas durante a gestação, marcado então por níveis elevados de glicose no sangue. Quando a doença se instala, é possível perceber que há sinais e sintomas específicos do seu tipo e específicos do nível glicêmico que está presente no organismo da pessoa. Na diabetes tipo 1 e tipo 2, podem surgir sintomas semelhantes como poliúria, que é o aumento de micção, polifagia, que seria a fome excessiva, e a polidipsia, que seria o excesso de sede. Especificamente falando do diabetes tipo 1, podem surgir perda de peso, fraqueza, fadiga, náuseas e vômitos e mudança de humor. Na diabetes tipo 2, especificamente, podem surgir formigamento dos pés e das mãos, feridas que demoram a cicatrizar e visão embaçada, além de infecções frequentes na bexiga, rins e pele. Quando a doença se instala, é possível perceber que há sinais e sintomas específicos do seu tipo e específicos do nível glicêmico que está presente no organismo da pessoa. Na diabetes tipo 1 e tipo 2, podem surgir sintomas semelhantes como poliúria, que é o aumento de micção, polifagia, que seria a fome excessiva, e a polidipsia, que seria o excesso de sede. Especificamente falando do diabetes tipo 1, podem surgir perda de peso, fraqueza, fadiga, náuseas e vômitos e mudança de humor. Na diabetes tipo 2, especificamente, podem surgir formigamento dos pés e das mãos, feridas que demoram a cicatrizar e visão embaçada, além de infecções frequentes na bexiga, rins e pele. No caso da diabetes gestacional, são sintomas mais específicos, como o aumento do apetite, ganho de peso, podendo impactar tanto a gestante como o bebê, boca seca, náuseas, maior vontade para urinar, visão turva, muita sede e infecções urinárias frequentes. A diabetes pode acontecer de várias formas diferentes, o que justifica a existência de diferentes classificações para a doença. Existe a diabetes tipo 1, que pode ser dividida em tipo 1A e tipo 1B. O tipo 1A é a forma mais frequente da doença, onde são detectados um ou mais anticorpos circulantes, tendo uma associação importante com a predisposição genética e fatores ambientais, como as infecções e a alimentação. O tipo 1B é um quadro denominado idiopático, posto que não são detectados anticorpos circulantes. Existe também a diabetes gestacional, a qual pode surgir tanto durante a gravidez, tanto quanto o período pré-gestacional, podendo persistir ou não após o parto. Existe também a diabetes tipo 2, que é a mais comum entre os tipos de diabetes,
está frequentemente associado à obesidade e ao envelhecimento. Vamos falar um pouquinho agora do diagnóstico da diabetes. Bom, esse diagnóstico é feito com diferentes exames. Dentre eles, nós podemos citar a glicemia em jejum, onde um paciente pré-diabético apresentará resultados entre 100 e 125 miligramas, já um paciente diabético apresentará resultados maiores do que 125 miligramas. Também pode ser feita a hemoglobina glicada, onde seu nível dará maior ou igual a 6,5%, já considerando então o paciente também diabético. A glicemia casual ou glicemia capilar também pode ser usada neste caso, onde os níveis de glicose estejam maior do que 200 mg por decilitro. Além de, claro, a confirmação por meio dos sintomas. Um dos principais testes que é realizado também é o teste de tolerância à glicose. Ele é para pacientes pré-diabéticos. Ele tem um valor entre 140 e 199 mg por decilitro. Já para pacientes diabéticos, a glicemia dará igual ou maior a 200 mg por decilitro. Além destes testes que são referentes à glicose, para além desses testes citados que envolvem a nossa glicose sanguínea, existem outros testes, como o da creatinina, que dará um resultado acima de 1,2 mg por decilitro naqueles pacientes que apresentam a possibilidade de diabetes. Além disso, o colesterol total também pode dar valores elevados, acima de 190 ou 200. O diagnóstico final, claro, é feito mediante a avaliação dos exames, normalmente são utilizados a maioria destes citados, em conjunto com os fatores de risco e os sinais apresentados pelos pacientes. Vamos então falar um pouquinho do tratamento não medicamentoso da diabetes. Bom, os 3 principais tópicos para esse tratamento são manter e regular o peso corporal, fazer atividade física, pelo menos 150 minutos de exercício leve a moderado por semana, e manter uma dieta rica e balanceada em fibras, vegetais, frutas e grãos integrais, sendo ela baixa em açúcares e gorduras saturadas. Outro tópico importante é falar sobre o estresse. Esse paciente precisa ter um controle de estresse, visto que ao estarmos estressados ou ansiosos, podemos acabar descontando na comida. E como dito anteriormente, esse paciente precisa ter uma dieta balanceada e regrada para que tenha seu controle glicêmico também. Outro ponto muito importante para o tratamento não medicamentoso são as gestantes, que precisam fazer a medida de sua glicemia capilar pelo menos 4 vezes ao dia, ainda em jejum, pós-café, pós-almoço e pós-janta, para que ela mantenha então a sua glicose regulada e não afete sua gestação. Após falar todos esses tópicos, ainda é importante destacar que pacientes diabéticos e pré-diabéticos devem evitar o tabagismo e o alcoolismo, visto que o álcool e o tabaco podem aumentar o risco cardiovascular desse paciente, além da diabetes, que também já é uma doença que pode aumentar esse risco. Agora que nós já sabemos como realizar o tratamento não medicamentoso da diabetes, vamos então falar um pouquinho sobre o tratamento medicamentoso, a começar pela diabetes tipo 1. Pacientes com diabetes do tipo 1 utilizarão a insulina como seu principal medicamento, sendo a insulina NPH de ação prolongada ou a insulina regular de ação rápida. Para que esse paciente saiba qual insulina utilizar e em qual horário, ele deve ser, além de ser orientado pelo seu médico, deve ter em casa seu glicosímetro, para que ele possa fazer a aferição da glicose e então administrar a insulina de acordo com sua necessidade. Partindo então para o tratamento da diabetes tipo 2, nós temos várias classes de fármacos. Entre essas classes, temos as sulfonilureias, que vão estimular a produção da insulina pelo pâncreas. Dentro desta classe, temos medicamentos como a clorpropramida, a glibenclamida, a glicazida e a glimepiridina. Outra classe de medicamentos que podem ser utilizados são os inibidores da DPP-4. Eles vão ajudar a aumentar os níveis de insulina desses pacientes após as refeições. Entre os fármacos presentes nessa classe, nós temos a itaglipidina, a saxaglipidina, a linaglipidina e a aloglipidina. Outra classe de fármacos que podem ser utilizados para tratamento da diabetes são os GLP-1 agonistas. Eles vão aumentar a produção de insulina e reduzir então o apetite do paciente. Entre os medicamentos presentes nessa classe, nós podemos citar a hexanatidina, a lixisenatidina, o semaglutide e a liraglutidina.
Partindo então para a nossa última classe, nós temos os inibidores da SGLT2, que vão ajudar o paciente a eliminar o excesso de glicose pela urina. Dentre os fármacos presentes nessa classe, nós temos a canaglifosina, a dapaglifosina, a empaglifosina e a ertuglifosina. No nosso último tópico, agora vamos estar falando do tratamento medicamentoso da diabetes gestacional. Bom, ela pode ser tratada de diferentes formas. A primeira forma é utilizando a insulina NPH, com até 3 doses máximas diárias. Outra forma é utilizando os medicamentos por via oral, como a metformina ou a glibenclamida. Nós ficamos por aqui e espero que tenham gostado do tema de hoje sobre diabetes. Obrigada por assistir. Tchau, tchau!